Antes de começar, o podcast do Transporte quer se solidarizar com toda a população do Rio Grande do Sul, que está sofrendo a mais grave inundação de sua história, com muitas mortes, desabrigados, gente que perdeu tudo porque as casas sumiram debaixo d'água. E também uma situação inédita de interdições de transporte por terra e até pelo ar. Estradas que sumiram na água, garagens alagadas, desabamentos, uma tragédia, enfim. Além de solidários, estamos atentos e quando as águas baixarem, estaremos com o setor, as autoridades e os usuários, levantando os prejuízos, acompanhando os planos de reconstrução, a situação das estradas, trilhos e das empresas. Força, Rio Grande do Sul. Podcast do Transporte. Estes são os destaques deste podcast do Transporte. A Mercedes vai para Latibus em agosto com um mega stand cheio de modelos, peças e serviços para todos os gostos. E vai também muito otimista com as possibilidades de 2024, como conta o vice-presidente da Mercedes-Benz Ônibus, Walter Barbosa. 2024 vai ser um ano muito bom para o ônibus, deve chegar nas previsões da Anfavea aí de em torno de 25 mil unidades. Lembrando aí que nos anos anteriores a gente sempre teve algo entre 20.700, 20.500 unidades, que já são patamares próximos aí de 2019, pandêmico. Então a mensagem que eu gostaria de dividir aqui com vocês é que o cenário para ônibus já se mostra recuperado em relação à pandemia. Mais do que estar otimista, Walter Barbosa mata a cobra e mostra o PAC, além de outras fontes de financiamento e recurso das prefeituras e governos. O tema subsídio também é uma coisa que no passado não muito distante era pecado falar. Hoje todo mundo entendeu, graças ao Marco Zero legal do transporte público, os trabalhos feitos em parceria a ANTP, a Anfavea, a Fabos, a NTU. Eu acho que todas essas entidades, mais a Mercedes-Benz que participou ativamente, acho que contribuíram. É um trabalho de formiguinha, mas que vem gerando resultado. As notícias sobre melhoras na mobilidade urbana andam muito devagar. Em São Paulo, a velocidade dos ônibus caiu quando devia estar subindo. Pedimos ao presidente da ANTP, voz ouvida com respeito em todo o país, Ailton Brasiliense, que desenhasse pra gente por que os ônibus em São Paulo se arrastam. Os corredores de São Paulo não são operados da forma adequada. Então você tem resultados pífios. Com esta qualidade de operação e fiscalização, pouco adianta você botar mais ônibus no corredor. Você vai ter ônibus um grudado no outro e espaços enormes entre uns e outros. Não é assim que se faz. Não é assim que é feito lá fora. Não é assim que é feito, por exemplo, no corredor ABD. Ou não é assim que é feito no metrô ou na CPTM, que está caminhando para os padrões metroviários. Há 30 anos, um pequeno grupo de mulheres invadia mais uma área do Clube do Bolinha. A cabina de comando dos trens da então empresa de transporte ferroviário do estado de São Paulo. Nossa convidada, Andréa Carla Monteiro, estava entre as pioneiras e conta que não era nada fácil. Teve um impacto muito grande, de repente chegou a mulherada. E assim, não foi só para os operadores, não, para os clientes também. Então, você tem um treinamento teórico, né, sala de aula. Aí, quando começa o prático, tinha clientes que não entravam no trem quando via que era mulher. Eu sou Alexandre Pelegi e este é o podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, OTM, Tecnibus e a ANTP, a Associação Nacional de Transportes Públicos. Podcast do Transporte. Com a ABRAT, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br.
O ano de 2024 tem sido de muita produção, muita venda, muito avanço em termos de ônibus. O setor aguarda também com ansiedade e entusiasmo a chegada da Latibus Transpúblico, evento que acontece a cada 2 anos e que toma conta do espaço São Paulo Expo nos dias 6, 7 e 8 de agosto. E para falar da movimentação em torno da Latibus e sobre as perspectivas do mercado em geral, o podcast do transporte conversou com o vice-presidente de vendas, marketing, peças e serviços da gigante Mercedes-Benz, Walter Barbosa. Esse é o maior evento Expo Latibus. Teremos nosso mega stand lá, muito bem preparado para receber todos os nossos principais clientes, todos os interessados em conhecer a marca. Nós vamos ter lá linha de produtos urbano, fretamento, rodoviário, vamos mostrar a tecnologia elétrica, as melhorias que fizemos em produtos a diesel, melhorias voltadas especialmente para segurança, voltada para conforto, como por exemplo suspensão. Nós vamos ter stand de toda a linha de pós-vendas, linhas de peças de reposição, primeira, a peças genuínas, teremos a marca Alliance, que é a segunda marca, e teremos uma novidade também para apresentar lá, depois de peças, também peças e serviços. O Fleet Bus, um produto recém-lançado que a gente desenvolveu para telemetria e também para ITS, né, sistemas inteligentes aí de transporte. É uma parceria nossa com a Clever Device e tem dado bastante resultado no campo, um monitoramento em tempo real da operação e uma previsibilidade de falha que nenhum outro equipamento consegue ter. Então, basicamente, essas são as principais direções que a gente vai seguir aí na Expo Latibus. Mas enquanto agosto não chega, a gente fala sobre o que foram os meses de janeiro a março deste ano para os fabricantes de ônibus aqui no Brasil. No total, eles conseguiram emplacar pouco mais de 4 mil veículos. O número é 33% menor que o mesmo período do ano passado e pode, a princípio, parecer má notícia. Afinal de contas, 2024 chegou com o setor vivendo uma enorme expectativa de produção, venda, lucros e ganhos. Walter Barbosa, vice-presidente de vendas, marketing, peças e serviços da Mercedes-Benz, explica, porém, que é preciso conhecer os fluxos do setor para poder ler com precisão esses números. O responsável pelos 33% de queda são os escolares. Nos 3 primeiros meses de 2023, foram emplacados muitos escolares, que vinham daquele programa anterior. Aí, depois ficamos aí um bom tempo sem licitação. No segundo semestre do ano passado teve a licitação de ônibus escolar. Esses ônibus vão começar a ser emplacados basicamente a partir do próximo mês. Então eu acho que vai ser um ano bom do ponto de vista de caminho da escola. O segmento de rodoviário e segmento de fretamento, ambos tiveram crescimento de 45% em relação ao mesmo período do ano passado. O urbano teve uma ligeira queda, mas muito pouco, 10% em relação ao mesmo período, mas eu diria que ele vai se recuperar até o final do ano. Otimista, ou quem sabe simplesmente realista, o VP de Vendas, Marketing, Peças e Serviços da Mercedes, Walter Barbosa, conclui seu raciocínio. 2024 vai ser um ano muito bom para o ônibus, deve chegar nas previsões da Anfave aí de em torno de 25 mil unidades. Lembrando aí que nos anos anteriores a gente sempre teve algo entre 20.700, 20.500 unidades, que já são patamares próximos aí de 2019, pré-pandêmico. Então a mensagem que eu gostaria de dividir aqui com vocês é que o cenário para ônibus já se mostra recuperado em relação à pandemia. Mas o que estaria por trás desse aquecimento geral e por quanto tempo ele deve durar?
Walter Barbosa, da Mercedes-Benz, dá seu ponto de vista. A gente tem um PIB positivo de 1,5. Temos uma taxa Selic que caiu com tendência de queda, o que motiva muito os operadores. O governo federal vem investindo muito em mobilidade, em transporte. Esse também é um fato. Então, a gente tem aí disponibilizado o PAC, a mobilidade, são 48,8 bilhões de reais para serem gastos. Tem compra de ônibus, metrô, trem, infraestrutura, né? Então, não é só o ônibus, mas é o sistema, o ecossistema todo da mobilidade. 35,9 bi disponibilizados desde o ano passado, 2023, até 2026. E depois você tem mais 12,9 para ser disponibilizado a partir de 2026. Você já pode prever que nós teremos um ciclo de anos positivos, pelo menos nos próximos 5 anos, né? Eu consigo enxergar isso. Toda essa movimentação vem também de braços dados com a descarbonização. Até aí vale elétrico, mas também vale troca por Euro 6, um ônibus diesel de baixa emissão. Mas Walter Barbosa lembra também o Fundo Clima do governo federal, que a exigência é de eletrificação. A prioridade, vamos dizer assim, será renovação por veículos elétricos. Mas nós temos também, isso eu acho que é legal também compartilhar com vocês, é o Fundo Clima. 10 bilhões para aquisição de ônibus, e esse daí sim é elétrico. Você tem um limite aí de 150 milhões por cliente que você pode financiar. E esse sim é direto, como se fosse um empréstimo para aquisição da tecnologia mais infraestrutura. Então são 10 bilhões, a remuneração do BNDES vai ser entre 0,9 e 1,4 de taxa, dependendo do porte e tamanho da empresa. A remuneração dos bancos, esse vai ter agente interveniente, por exemplo, o Banco Mercedes pode fazer, outro banco pode fazer. Aí ele define que a remuneração do banco vai ser 2,5 e tem mais o custo do dinheiro que vai estar 6,15. Então, no total, isso vai dar uma taxa entre 9 e 9,5 ao ano, mais ou menos isso. Mas tem também a crescente participação do poder público, que se deu conta de que deve entrar no jogo para reforçar o bolso do passageiro, como lembra Walter Barbosa. O tema subsídio também é uma coisa que no passado, não muito distante, era pecado falar. Hoje todo mundo entendeu, graças ao Marco Zero legal do transporte público, os trabalhos feitos em parceria a ANTP, a Anfave, a Fabos, a NTU. Eu acho que todas essas entidades, mais a Mercedes-Benz que participou ativamente, acho que contribuíram. É um trabalho de formiguinha, mas que vem gerando resultado. Já tem mais de 250 municípios com subsídio e que todo mundo entendeu que o subsídio não é para o operador. Tarifa deveria custar 10, mas o usuário pode pagar no máximo 5, então tem que ter um subsídio de 5, mas o subsídio é para o usuário, não vai para o bolso do operador. Na visão do VP de Vendas, Marketing, Peças e Serviços da Mercedes-Benz, Walter Barbosa, a demanda para novos ônibus urbanos está aí, batendo na porta, mas o rodoviário também tem boas perspectivas. Devido ao aumento do preço que chegou às passagens aéreas, você consegue enxergar uma migração para algumas linhas. O passageiro sai do avião e vai para o ônibus rodoviário. Você tem configurações hoje de ônibus rodoviário que são impressionantes, né? Aqueles double deck que põe leito-cama embaixo, em cima convencional. Então o leito-cama parece uma primeira classe efetivamente, por um preço muito mais justo. Então é um cenário também positivo para o rodoviário. E por fim, Walter Barbosa parte para análise do setor de fretamento, incluindo a movimentação que o governo federal vem tentando emplacar na industrialização, com destaque para o programa Mover.
o PIB positivo mostra que as indústrias vão crescer e isso é muito positivo para o fretamento. E nós temos também um programa, o programa Mover, ele tem a ver com incentivo à indústria para produzir localmente. Então, quem produz componentes no Brasil, e se esses componentes estiverem linkados com a redução de carbono, descarbonização, tudo que você fizer de nova tecnologia que contribua para o meio ambiente, e no Brasil você vai ter acesso a descontos de impostos, enfim, você vai se tornar mais competitivo como indústria. Então, não vou vender mais diretamente para um cliente por conta disso, mas indiretamente, sim, eu acabo ficando mais competitivo. Então, indústria crescendo, fretamento acompanha. Indústria, quando não vai bem, fretamento não vai bem. Mudando um pouco de foco, a gente segue ouvindo Walter Barbosa, que envereda agora pelas complexidades da eletrificação do transporte público no Brasil. O VP de Vendas, Marketing, Peças e Serviços da Mercedes-Benz compara o cenário brasileiro com a paisagem europeia, lembrando que no velho mundo o tamanho da encrenca é bem menor. São várias empresas com frotas pequenas. Não é igual ao Brasil, você tem cliente com 2.000 ônibus, com 7, com 8, né? Então, se um cara desse tem que renovar 10% da frota, ele precisa colocar 800 ônibus. E aí não dá, você tem que ter uma infraestrutura para isso, é diferente da Europa. Outro diferencial entre lá e cá é a divisão de responsabilidades. Na Europa, a infra do carregamento fica com o poder público e a maneira como a coisa toda é feita permite a aquisição de ônibus elétricos mais leves e mais baratos, como explica Walter Barbosa, da Mercedes-Benz. Olha que coisa interessante, você diminui o preço do carro porque você compra um carro com menos bateria e você põe os carregadores nos terminais. Então, no ponto final do ônibus, você vai lá e carrega. Esses investimentos são feitos pelo poder público e aí o ônibus você acaba comprando ele com menos baterias. Aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, é diferente. Você tem que ter os carregadores todos centralizados na empresa e o carro tem que rodar 250 km. Então você precisa de 5 packs de bateria de 600 kg cada um. Então só de bateria você vai levar 3 toneladas. Pois é, não dá para estabelecer metas baseadas no método recorte e cola, e menos ainda falar em voz alta números impraticáveis, como é o caso da promessa da Prefeitura de São Paulo de ter aqueles tais 2.600 ônibus elétricos até o final do ano. E aqui Walter Barbosa lembra que a metrópole se meteu numa enrascada ainda mais tensa e profunda ao baixar uma proibição total de ônibus diesel. Se não tivesse proibido o diesel, o problema seria muito menor hoje. Por quê? Porque você vai renovando os ônibus a diesel. Agora, você imagina uma frota com 13.000 ônibus. Tem que renovar de 8% a 10% por ano. Senão, a qualidade da frota vai embora, o custo vai subir demais e depois vai ficar uma bola de neve para você reparar isso. E São Paulo já tem um desafio enorme. Ele ficou praticamente 2 anos sem renovar nada. Porque não pode diesel. Mas, enfim, não tem o que fazer agora. Ela não vai ter os 2.600 ônibus. Não vai ter esse ano. Então, as coisas vão acontecer agora de uma forma mais correta. Não vai acontecer tão rápido. Vai ter, né? Não tem como não ter o elétrico. É um caminho meio que sem volta. Mas vai colocar, vai começar, sei lá, põe 300, depois põe mais 500. E assim vai gradativamente aprendendo e colocando como percentual da frota, como é em todo lugar. Então, tem que renovar 500 ônibus. Então, põe 10% elétrico. Começa. É assim que faz. E que todo esse percalço paulistano sirva ao menos de exemplo para o resto do país. Porque eletrificação não é um negócio que você vira a chavinha de um dia para o outro e sai operando. É um ecossistema totalmente diferente, um outro modelo de negócios. Mas então vamos em frente. E a gente se reencontra com Walter Barbosa, VP de ônibus da Mercedes, na Latibus, ou a qualquer momento, porque é sempre uma conversa muito boa e proveitosa, como você acabou de ouvir. Podcast do Transporte.
Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já! Em agosto será realizado o maior evento voltado para transporte coletivo e mobilidade da América Latina, a Latibus Transpúblico 2024. Além da feira que apresenta os principais produtos, serviços e lançamentos da indústria de ônibus, autopeças, acessórios e dos provedores de tecnologia, o seminário NTU irá discutir os temas mais relevantes do setor, com a presença de autoridades, especialistas e profissionais do mais alto nível. O evento é uma realização da OTM Editora e tem o apoio do podcast do transporte. Latibus Transpúblico, Seminário NTU 2024, de 6 a 8 de agosto no Expo São Paulo. Não perca, faça já a sua inscrição. Podcast do Transporte. A Abrat, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Podcast do Transporte. A gente sabe que melhorar o transporte coletivo urbano é um processo longo e complicado. Mas não precisa andar para trás, né? Agora, em São Paulo, a gente vê isso quando o relatório da SP Trans informa que a velocidade média dos ônibus não só anda muito baixa, como ainda caiu. Em 2022, a média de deslocamento era de 17 km por hora. No ano passado, a coisa piorou com os ônibus indo e vindo a meros 16 km por hora. Mas como é isso? Entra ano, sai ano, chegam novos projetos, novos discursos e parece que o transporte público não sai do buraco. O engenheiro Ailton Brasiliense, presidente da ANTP, pontua que muitas vezes os projetos chegam, mas... Definir prioridade é uma coisa fundamental. Você pode ter um projeto de corredor, um projeto de transporte público, sem que haja prioridade na circulação. Essa prioridade ela é definida em cima de corredores que não só têm que ser muito bem construídos, como têm que ser muito bem operados. Os corredores de São Paulo não são operados da forma adequada. Então você tem resultados pífios. Com esta qualidade de operação e fiscalização, pouco adianta você botar mais ônibus no corredor. Você vai ter ônibus um grudado no outro e espaços enormes entre uns e outros. Não é assim que se faz. Não é assim que é feito lá fora. Não é assim que é feito, por exemplo, no corredor ABD. Ou não é assim que é feito no metrô ou na CPTM, que está caminhando para os padrões metroviários. O metrô, que é um sistema totalmente fechado, esse é o modelo ideal, ele tem um sistema de controle que permite fazer essas correções pontualmente. Agora, imagina um sistema aberto numa cidade, onde os corredores, faixa direita, então, era absolutamente pouco respeitada. É uma questão cultural, uma questão de fiscalização. Os corredores têm uma potencialidade maior. Mas se não for muito bem operado, ele não atingirá a eficácia que se espera. Ainda em termos de comunicação e estabelecimento de uma cultura de aceitação e bom uso das faixas exclusivas, dos corredores e dos BRTs, o presidente da ANTP, Ailton Brasiliense, lembra do esforço feito na implantação do metrô em São Paulo, para apresentar uma solução nova para a população e, ao mesmo tempo, garantir uma boa operação. Quando o metrô de São Paulo começou a operar, ele fez uma coisa sui generis, foi treinar o usuário. Treinar o usuário a usar o metrô. Tinha que aprender a usar a linha de bloqueio, a escada rolante, tinha que aprender a circular na estação e aguardar num local adequado. Raramente a faixa de segurança é invadida, mesmo a estação estando lotada. Então você vai ter que treinar o teu público, e o teu público é a tua população da cidade. Porque a população, por si só, não é obrigada a entender
critérios e condições que são necessários, têm que ser cumpridos, para que você tenha uma relativa qualidade operacional. Você não pode colocar um sistema e abandonar o usuário. O usuário faz parte da construção da qualidade do projeto. Assim como no metrô, quando dá aquela cigarra e o cidadão para de entrar, ele sai fora e deixa a porta fechar, faz parte do treinamento. Coisas elementares você tem que fazer com que a população entenda os parâmetros mínimos necessários para que você tenha uma operação com um mínimo de qualidade. O BRT, que é a coisa mais próxima que a gente tem para deslocamento exclusivo sobre pneus, exige os mesmos cuidados desde a fase do projeto até a operação. Por exemplo, tem tiro no pé que a pista de BRT cheia de entroncamentos, de paradas em sinal vermelho que impedem um fluxo maior, e há também casos clássicos espalhados pelo país de BRTs que, entre aspas, deram errado por falta de uma operação adequada, por acharem que era só implantar e deixar para lá. Ailton Brasilense, presidente da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, cita, por exemplo, como o agora relançado BRT do Rio passou por uma fase de dar tristeza. O corredor do Rio foi abandonado, ele foi depredado. Tudo que não deve ser feito com um corredor de ônibus, um corredor de transporte público, foi feito lá. Então eles estão retomando, eu espero que agora eles façam a operação efetiva. Sempre lembrando, se o metrô, que tem faixa própria, tem uma série de dificuldades diárias para poder manter o intervalo de trens razoavelmente seguro, um nível de conforto dentro razoável, imagina no sistema aberto não operado. Nada resiste à não operação. Podcast do Transporte. Na nossa coluna Mulheres do Transporte, vamos conhecer hoje Andréa Carla Monteiro, supervisora de tráfego das linhas 8 e 9 da Via Mobilidade em São Paulo, que atua cuidando das pessoas que fazem o trem andar, em especial dos maquinistas dessas duas rotas. Aliás, dos maquinistas e das maquinistas. Mas voltemos. Andréa Carla chegou no ramo meio que por acaso, através de um concurso da FEPASA em 1993 e chegou quebrando barreiras. Foi o primeiro concurso que mulher pôde participar. Não era só homens. Então, em 1993, abriu-se o concurso para que a mulher poderia operar trem. Estava tentando fazer vestibular para veterinária. Já tinha feito uns 2 anos de cursinho e não estava conseguindo, né? E foi hoje meu marido, né? A gente namorava, ele falou assim, olha, abriu uma vaga lá na FEPASA, vaga para um monte de coisa lá, para várias funções. Passei em todas as etapas e aí quando chamaram mesmo, assim, é bem impactante, né? Porque tem toda uma dinâmica, né? Amedronta quando você entra. E aí aquilo vai entrando assim, você vai gostando, é apaixonante. O impacto para mulheres que chegaram naquele ano de 1993, mas também impacto para aquele ambiente com cabeça de clube do Bolinha. Andréa Carla explica como foi esse pioneirismo. Teve um impacto muito grande, de repente chegou a mulherada. E assim, não foi só para os operadores, não. Para os clientes também. Então, você tem um treinamento teórico, né, sala de aula. Aí, quando começa o prático, tinha clientes que não entravam no trem, quando via que era mulher. Nós entramos entre 3, depois mais 4, 7 operadoras, dividido em 3 turnos. Tava 2, 3 por turno, né? Mas o impacto na plataforma, assim, todo mundo falava, nossa, é mulher. E falava, não. Durou um bom tempo para eles se acostumarem com a gente. Agora, em relação aos maquinistas, a supervisão, em geral, nós somos bem recebidas. Hoje, dentre as atribuições da Andréa Carla na Via Mobilidade, está o treinamento de novos condutores. E a pioneira fica feliz em ver que aquela pequena presença das mulheres virou cerca de 20% dos operadores e segue em ritmo de crescimento contínuo. Aliás, já teve até ofertas de cursos exclusivos para elas. Sim, foi uma turma só de mulheres. Assim, é uma satisfação muito grande quando você vê isso, porque a gente passou por todo tipo de provação, tanto em aprender e provar que a gente realmente era capaz. Então, eu sou suspeita. Quando eu vejo uma mulher entrando, eu vibro. Isso é muito bom.
Andréa Carla destaca ainda que hoje elas têm infraestrutura completa para o exercício do trabalho, mas que nem sempre foi assim. A gente tem vestiário, a gente tem banheiro feminino, é tudo de acordo com normas, né? Na Pepasa, quando nós entramos, tinha pernoite, mas também não tinha onde a gente ficar. Era dormitório único na época. Agora, você imagina, em 94, uma situação dessa. Com o tempo foi se adequando, hoje a gente não tem mais pernoite, porém a gente tem copa, tem tudo no âmbito que todos possam usar, mas tem separados vestiários, banheiros. Podcast do Transporte. Gente, que tragédia no Rio Grande do Sul. As imagens são impressionantes, né? Eu já mandei os donativos que eu podia e torço para esse tempo voltar ao normal, para as pessoas reconstruírem suas vidas. Mas aí a gente fica pensando, e agora? Pode acontecer em qualquer lugar? Vai ser assim? Chuva, vento, acidentes? Todo mundo tem que fazer o máximo que puder para a gente cuidar melhor do planeta. E é bom que a indústria pense em criar cada vez mais ônibus e veículos menos poluentes, que agridam menos o meio ambiente. Mas também quem cuida das ruas precisa ter competência para fazer esse trânsito andar mais rápido, mais fluido. E como lembrou o presidente da ANTP, até nós aqui, os usuários, precisamos aprender melhor como andar no transporte coletivo, como cuidar, enfim, fazer a nossa parte. Tudo isso para o nosso planetinha sofrer menos. Vou descer nesse ponto. Este é o podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Eu sou Alexandre Pelege e agradeço sua atenção, sua audição, em meu nome, no de Adamo Bazani, no Diário do Transporte, e também de Marcelo Fontana, da OTM Editora, e dos colegas da ANTP. Produção da Toda Onda, com Fátima Mesquita no texto, Lala Moreira na edição, Letícia Patu, Mari Camargo e Marcela Senise na produção. Locuções de Meg Vicente. A direção é do Luiz Henrique Romagnoli. Se você gostou, passe o podcast do Transporte para os amigos. Compartilhe nosso link, comente, curta, clica no sininho, dê joinha. Enfim, distribua o nosso conteúdo, siga nosso canal no YouTube e nossas mídias sociais. Serão todos bem-vindos. Agradecemos sua mobilização, tá? Até o próximo. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. A Abrat, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Em agosto será realizado o maior evento voltado para transporte coletivo e mobilidade da América Latina, a Latibus Transpúblico 2024. Além da feira que apresenta os principais produtos, serviços e lançamentos da indústria de ônibus, autopeças, acessórios e dos provedores de tecnologia, o seminário NTU irá discutir os temas mais relevantes do setor, com a presença de autoridades, especialistas e profissionais do mais alto nível. O evento é uma realização da OTM Editora e tem o apoio do podcast do Transporte. Latibus Transpúblico, Seminário NTU 2024, de 6 a 8 de agosto no Expo São Paulo. Não perca, faça já a sua inscrição. Podcast do Transporte. Apoio BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Prodata Mobility Brasil.
Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Podcast do Transporte.